Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais de quem empreende. E você sabia que atrás de um CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu? E hoje eu recebo uma convidada que representa coragem, reinvenção, liderança e um olhar humano sobre negócios. Uma mulher que cresceu dentro de grandes concessionárias, construiu uma carreira sólida e respeitada, mas que precisou pausar tudo quando se tornou mãe. E foi justamente nesse intervalo que ela encontrou o seu propósito, sua força e o nascimento de uma nova versão de si mesma. De profissional técnica a empresária, de colaboradora a dona do próprio negócio. Hoje eu recebo ela, que é mãe, casada e uma grande empresária, Ingrid. Obrigada, Priscila. É uma satisfação estar aqui com você, trocando essa ideia maravilhosa e contar um pouco da minha história. Obrigada de verdade. Ingrid Balbueno, seja bem-vinda. É uma honra ter Obrigada. aqui com você. Eu já conheço a Ingrid há muito tempo e desde o nosso primeiro contato eu vi a profissional respeitada que você era, o conhecimento que você tinha e eu fiquei impressionada com o seu currículo. Falei, uau! E ela é uma grande inspiração para mim também. Ingrid, quem que é você por trás da marca? A Ingrid, por trás da marca, ela é uma pessoa que ela sempre busca ativar outras pessoas, independente de qualquer situação, em qualquer ambiente, seja no ambiente com as minhas amigas, seja no ambiente com minha família. Então, sempre eu tô ali disposta a estar ativando pessoas. Então, isso é algo que me move muito. Em todo lugar que eu tô ali buscando ativar alguém, se eu vejo potencial, despertar isso dentro dela para que ela possa estar de alguma forma vivendo sua real identidade. Legal! E aqui eu falei que você trabalhou em grandes concessionárias. Como que isso moldou para o negócio que você tem hoje? Na verdade, lá foi uma grande escola, porque foi aonde eu aprendi a gerenciar, fazer o gerenciamento dos conflitos, porque eu iniciei lá como auxiliar do departamento fiscal e aí fui galgando até ter o cargo de liderança. E aí lá dentro, no ambiente corporativo, a gente sabe que não tem esse olhar de um ajudar o outro para alavancar. Então, no ambiente corporativo é sempre o outro é o meu concorrente. Então, e eu nunca acreditei nisso. E ali eu precisei gerenciar muito bem o conflito com a minha equipe para dizer que tinha espaço para todos crescerem, tinha espaço para todos estarem ali e viver os seus sonhos dentro do segmento do negócio. E o que você aprendeu ali nesses bastidores sobre ritmo, pressão? O que você viu assim de maior impacto que deu para levar para os seus negócios? Que todo problema ele tem solução. Então, eu acredito que muitas vezes a gente, por não ter um olhar macro das coisas, a gente acaba ficando insegura e desesperado, que é o que vem muitas vezes a crise de ansiedade. E lá eu pude entender que todo problema ele pode ser solucionado desde que você pare e olhe o problema como um todo e foque na solução em tudo que você for fazer. Tem alguma solução. Tanto que hoje associa soluções empresariais. Nós trouxemos isso porque tudo tem solução, dá para ser resolvido, né? E fala pra gente como que foi essa parte da maternidade, que você falou que precisou pausar sua carreira. Foi algo que você gostaria de ter pausado? Você já tinha esse sonho de ter um escritório? Não. Na verdade, eu já tinha feito uma visão de carreira de negócio dentro do ambiente corporativo mesmo. Eu trilhei ali qual seria o posto que eu iria chegar lá. O meu intuito era ser CEO de uma grande empresa e estar ali ajudando o empresário a estruturar os seus negócios no universo da contabilidade.
E eu já estava casada já há 4 anos, e aí eu troquei a medicação do remédio. E aí eu estava no auge da minha carreira, e foi quando eu descobri que eu estava grávida. E eu não cuidei da minha gestação, não cuidei da minha gestação. Eu totalmente workaholic, trabalhando, liderando colaboradores, e ali não fiz o pré-natal direito. E aí, em decorrência disso, vem a consequência, né? E aí foi quando a Sara nasceu. E eu tinha certeza, quando eu vi ali, eu fiquei assim, meu Deus, isso aqui não é ICMS, como que eu vou fazer para eu cuidar de uma criança? Foi algo que eu não me preparei mesmo. E a maternidade me ensinou isso, muito isso. E aí foi quando, diante desse cenário todo ali, eu tinha certeza que eu não queria voltar depois do 16º dia, porque nos primeiros 15 dias, quem cuidou dela foi meu esposo, ele só me trazia para amamentar, que eu não sabia pegar, não sabia fazer nada, assim, cuidar do umbigo, ele que auxiliou juntamente com a minha mãe. E aí no 16º dia que eu falo que nasceu uma mãe de fato, porque ficou eu e ela, e assim, eu vi com muita naturalidade o quanto é bom a maternidade, o quanto é bom você se doar. Ali eu tinha certeza que eu não queria voltar pro trabalho. E aí foi quando eu fui conversar com meu esposo, ele falou, não, mas como que você não vai voltar? 4 meses é o tempo suficiente para você se organizar tal, e eu não queria mais aquilo, eu queria viver a maternidade de fato. Eu me arrependia muito de não ter aproveitado na gestação, de não ter tirado foto, de não ter sentido as mexidas, de não ter vivenciado, sabe, assim, de almejar o quarto dela, de almejar todo o processo ali, e eu queria viver muito aquilo. E aí, diante da fala dele, quando eu retornei nos 4 meses, após os 4 meses da licença, eu fui pedir pro diretor, falei que eu queria sair. Aí ele falou, não, vamos ficar meio período. Meio período você fica, meio período você cuida dela. Só que eu, como uma pessoa proativa, eu não trabalhava meio período. Eu apenas trabalhava mais do que antes, porque eu tinha uma criança que dependia totalmente de mim. E aí, inclusive, meu pai conta que uma vez ele viu resolvendo uma situação na sala de casa, que eu tava com celular, notebook, e ela tentando ali levantar e fazer. Ele falou, nossa, ela tá perdendo momentos que... Enfim, eu falei, gente, eu não tô aproveitando o momento. E aí eu falei, não, eu quero sair pra ficar integral com a minha filha. E aí ele me deu um tempo pra pensar. E aí teve uma situação que aconteceu que eu precisei resolver uma situação na agência fazendária, porque naquela época era tudo presencial. E a minha filha tava queimando em febre. E aí fiquei meio período e o outro período com ela. E aí cheguei em casa mega cansada, porque eu trabalhei nesse dia o período inteiro. E eu liguei o aerosol e eu adormeci. E naquela época nós morávamos em casa e o meu esposo estava fazendo um curso. E ele tentou me ligar porque ele tinha esquecido a chave e ele não conseguiu, porque eu estava muito, muito cansada. Ele precisou pular o muro para poder bater. Eu abri a porta, eu não lembro, e a neném estava do lado do aparelho cheirando queimado já, porque eu estava exausta. E nesse dia ele falou, sai do seu trabalho, porque a prioridade é a nossa filha, a prioridade é a gente cuidar do nosso emocional, e não tá legal. Eu tô vendo que você tá se esforçando, você tá tentando dar conta da gestão, você tá tentando dar conta dos colaboradores, da nossa filha, e eu chego aqui, eu tô vendo uma situação que eu não tenho como cobrar de você, porque você tá dando o máximo. Então, assim, para ter menos uma situação, sai do seu trabalho. E aí eu fui lá no diretor e falei que eu não iria retornar. Ele falou, quanto tempo você quer para cuidar da sua filha? Eu falei, acho que uns 2 anos seria o tempo ideal para que ela, né, consiga seguir. E ele falou assim, faz o seguinte, fica 1 ano aí, sem atender celular, sem nada, mas fica registrada aqui, porque eu não vou perder você. Nossa. Eu não quero. E aí, um outro diretor, que eu hoje, inclusive, ele é meu cliente, ele falou assim, e eu já atendia ele, a esposa dele e a colega da esposa dele, sem cobrar, assim, cuidando do CNPJ ali, tirando dúvidas. E aí ele falou bem assim, Ingrid,
quanto que é a Econet que você gosta de tirar dúvidas? Aí eu falei o preço, ele, quanto que seria para você cobrar para cuidar da minha empresa? Aí eu falei, olha, nem tenho noção. Ele falou, não, sai do serviço, sai, porque aqui você é um leão enjaulado. Eu acredito no seu potencial, você vai escalar muito, inclusive ao Sandrinho. Quero agradecer, Sandrinho, por essa alavancagem, porque ele acreditou mais em mim na época do que eu mesma. E aí eu decidi sair e falei, nossa, o que eu vou fazer? E aí eu como eu morava sozinha desde os meus 20 anos, sempre a gestão financeira, ela sempre caminhou junto comigo, então eu sempre me organizei financeiramente. Falei, bom, hoje eu sou uma renda que eu divido com o meu esposo. A renda, as nossas despesas, elas não cobrem, né? As receitas agora não cobrem as despesas nossas, então eu preciso me reinventar. Aí eu falei assim, bom, já que eu não posso trabalhar, eu vou vender produto. E aí eu fui fazer o cálculo dos Danones, fui fazer o cálculo, assim, das verdurinhas de criança. E aí eu decidi que eu iria vender produtos de porta em porta, que é um produto que ajuda na dor muscular, e era um creme dental que era a base de carvão, que naquela época que começou toda essa questão. E aí eu parava o meu carro num bairro, fazia minha meta e aí batia a palma e vendia o produto. E assim, meu esposo não sabia, tá? E aí, na época, eu já formada, pós-graduada, gestora, dei aula na faculdade por 5 anos. E aí, ele ficar sabendo que eu tava fazendo isso, porque eu tava conversando com uma amiga minha que tava chorando nas pitangas, eu falei, cara, a gente tem que se reinventar. Então, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Por exemplo, eu não cuidei para que eu chegasse nesse cenário da maternidade. Eu não posso punir a minha filha por uma escolha que eu fiz errada e não me organizei. Então, eu decidi dar uma pausa na minha carreira e cuidar da minha filha. E, em decorrência disso, eu vendo produto ali e tô feliz da vida. E meu esposo escutou. Aí ele falou assim, olha, eu não falei para você sair, para você tá fazendo isso? Como assim? Falei que nada, isso daí é honroso. Tá falando, a partir de hoje você não sai mais. Porque, pensa, uma pessoa que é formada, pós-graduada, como eu falei, não, o dinheiro é digno. Eu não tô roubando, tô matando, tô fazendo nada, tô vendendo e é algo que vai gerar transformação na pessoa. Só que o marketing multinível, ele te dá muito mecanismo de entender sobre negócio. Exatamente. E na época, quando eu saí, muita gente queria abrir empresa comigo, só que eu não queria porque eu tinha um modelo de contabilidade tradicional, que eu era atendida por outros contadores, porque nas concessionárias tinham outros estados brasileiros que eram totalmente, eles não eram dedicados na profissão, era totalmente relapsos, eles não sabe, assim, entregavam o que a gente pedia, então, assim, era mais do mesmo, eu não queria mais do mesmo. Então, para mim, falar de abrir um escritório de contabilidade era algo que não fazia sentido. E aí, quando eu vi, falei, gente, eu tenho um negócio, eu posso começar, vou fazer minha carteirinha de cliente de valor X, fui lá, fiz o valor X e aceitei alguns clientes pontuais. E foi aí que começou, na sala de casa, atendendo alguns clientes, e foi aonde eu, de fato, comecei um negócio sem saber que era um negócio. Comecei ali, literalmente, com o foco de ajudar a complementar a renda de casa. Uau, não conhecia essa parte, viu? Eu falo assim, nós duas somos muito parecidas, Sim. né? Ainda conhecendo essa sua história, que quando eu fiz faculdade de contabilidade, eu sempre falava, não, porque eu cheguei a trabalhar nos escritórios, trabalhei em 2 escritórios. Falei, não tenho sonho nenhum de abrir um escritório. É muito chato. Aquele pessoal fica só mandando um imposto, imprimindo. Eu quero ser uma grande executiva, onde eu vou fazer diferença numa grande empresa. E eu pensava desse jeito. Mas eu sempre falo que às vezes a gente faz um plano e Deus faz outro, né? Porque se dependesse de mim, eu não teria saído da onde eu trabalhava, porque eu sempre trabalhei em grandes construtoras.
E quando eu tive o meu filho, teve uma época que teve a Lava Jato, aí não teve obra, e eles acabaram me demitindo. E eu aí tentei ainda entrar num negócio. Não, antes eu ainda tentei vendi Mary Kay. Que eu falei, eu sempre trabalhei do outro lado de São Paulo. Então, assim, eu gastava 2 horas para chegar. Eu falei, agora com o meu filho, não dá. Aí eu via minhas amigas que vendiam Mary Kay, elas sempre estavam arrumadas, bem vestidas. E eu sempre fui daquelas assim, me dá uma faixinha de ramo que eu preciso trabalhar. Amarrar o cabelo, abrir o notebook e trabalhar até 10, 11 horas, meia-noite. E aí eu falei, não, aí pelo menos eu já vou aprender a me cuidar, vou me maquiar, beleza, e não vou mais precisar ficar indo pra longe, que eu trabalhava muito longe. E aí tentei, fiquei 1 ano e meio, aí não consegui, falei, não, todo mundo falava, não, você gosta da contabilidade, volta. Ainda tentei trabalhar 10 meses, trabalhei longe, fui contratada, mas fui demitida, eu falo que foi a primeira demissão mesmo que eu tive na vida, foi essa. E para mim, assim, foi frustrante, foi muito triste, assim, eu chorei, me senti, assim, incompetente. Mas existe uma frase que fala assim, se você for tão bom, certamente você não será mandado embora. Mas se você for, vinga-se, empreenda. Olha, que E legal. eu fui empreender. Aí, assim, comecei, assim, com pouquíssimos clientes. Eu tinha 3. Justamente um dos diretores lá de umas construtoras precisou CPJ. E ele falou pra mim, falou assim, olha, eu vou precisar abrir minha empresa. Eu falei, não, mas eu não sei fazer isso não sei cuidar de Simples Nacional. Ele se vira, é você que vai cuidar. Aí eu comecei minha trajetória assim e foi escalando. E acho que a sua trajetória é muito parecida do serviço de excelência, né? Porque a gente tinha uma visão de escritório de contabilidade muito ruim pelas entregas que a gente via e não queria fazer parte disso, né? E me fala aí como foi esse início, qual foi o seu principal medo, os desafios que você começou quando decidiu mesmo empreender com o escritório? Olha, Priscila, eu vou falar uma coisa pra você. Medo, se eu for contar nos dedos, as vezes que eu senti, foram muito poucas. Por quê? Porque eu tive o privilégio de ser formada pelo meu pai, que é fuzileiro naval, e ele sempre falou pra mim assim: se alguém fez, você consegue. Se alguém errou e trouxe a solução, você também consegue trazer a solução. Então, ele sempre ensinou que quando o medo é para você sentir, mas logo já focar na solução e focar no que precisa ser feito. Então, quando eu comecei a empreender, e como o meu foco na época era complementar a renda, eu não tive nenhum receio de nada. Eu tive, assim, só a estratégia de como complementar a renda. Agora, o que eu fiquei, assim, em termos de preocupação que eu tive de como seria isso, era porque como eu sempre fui especialista tributária, a parte da folha de pagamento, quando veio também uma cliente, falou, não, eu sei que você vai me ajudar, e só que a minha preocupação é que você tenha, que você nunca fez a folha. Eu falei assim, não, quem falou que eu nunca fiz? Eu sei fazer. Sei fazer. E aí você sabe, sei fechar. E era bem na época que tava trocando pro E-Social e você já tá tô por dentro, tô super por dentro. E aí, quando veio para nós, e tinha, era época de férias coletiva, e eu estudando de madrugada, e foi, então, assim, sempre eu olhei tudo com um lado desafiador, mas sempre focando na solução. Sempre o não é do outro, não é meu. Então, assim, a palavra não consigo, não sei, não posso, nunca fez parte, assim, do meu vocabulário, porque eu fui forjada por isso, pelo meu pai, entendeu? Então, assim, eu sou muito grata. Sempre quando eu tô falando sobre a minha trajetória, eu falo que eu fui privilegiada de ser formada tanto na parte
de governança emocional, que é por parte da minha mãe, de estar ali cuidando da gente, e na parte corporativa, sem ele perceber, com muita maestria, ele me ensinou o que precisava ser feito, sabe? Então, assim, eu tive esse privilégio de aprender com os sábios, vamos dizer assim. Sim, Sou privilegiado. E eu falei que você é coach, né? Quais formações você tem em liderança? Então, eu sou coach, eu tenho MBA em liderança e estratégia de negócios e também fiz a psicanálise voltada para poder entender o desenvolvimento humano, sou analista comportamental para poder entender que o outro não se comunica da mesma forma como eu me comunico, quais são os perfis comportamentais dele, qual é a linguagem, como que eu me conecto com ele. Então, eu sempre estudei muito sobre estratégias de comunicação. Então, aí foi quando eu me especializei em liderança e comunicação. Mas essa especialização foi por conta do escritório ou quando você trabalhava na concessionária você já tinha? Foi por conta do escritório, porque como eu nunca quis, quando eu saí, eu tinha todas as minhas certificações totalmente voltada para tributário. Sempre foi o foco tributário. E quando eu saí, como eu não queria ser mais do mesmo, tanto que quando eu retornei nessa concessionária para prestar consultoria, eu falei, gente, eu quero dizer que eu sou a mesma Ingrid, mas eu não sou de forma comportamental a mesma Ingrid. Por quê? Porque como eu tenho a dominância, né, eu sou dominante 98, então o dominante ele tem um senso de urgência, ele quer tudo para ontem, ele não sabe esperar o tempo do outro. Então, assim, eu não tinha essa habilidade de liderança no ambiente corporativo, não. Eu subi porque eu era boa tecnicamente, mas, assim, saber formas de abordagem, não. E quando eu abri o escritório, como eu não queria mais do mesmo, eu entendi que eu precisava entender de pessoas, que de tudo a gente precisa de pessoas. E aí foi quando eu me especializei mesmo em pessoas, em entender quem são as pessoas, quais as pessoas estrategicamente precisam estar ao meu redor para que eu pudesse alavancar. Então foi através do empreendedorismo que me trouxe esse olhar para pessoas. Que sem pessoas nós não conseguimos nada. Exatamente. Né? E você começou, foi rápido para você conseguir escalar em faturamento, em clientes? Não. Até porque a gente vem de uma mentalidade, né? Eu acredito que é isso, sobre o empreendedorismo. Então, assim, você não pode ter ambição, você não pode se posicionar. Se você tá aparecendo muito, você tá perdendo a parte técnica, você não tá sendo técnico, você tá na rede social, mas quem tá cuidando da minha empresa? Então, foi muito difícil entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, assim, eu tinha aquele cuidado para não perder a qualidade do atendimento. Só que eu comecei a entender que o verdadeiro líder é aquele que forma outras pessoas. E formam pessoas que conseguem dar atendimento e prestar esclarecimento melhor do que você. E aí, quando eu entendi isso, que foi através, estudando o comportamento, estudando sobre liderança, que eu comecei a almejar, escalar e subir de nível. Mas quando eu me sabotava muito, quando, tipo assim, vinha um cliente grande, eu nem fazia muita questão de fechar, porque eu falava, não vou conseguir dar qualidade para esse cliente. E aí, ao longo das nossas conexões, entendemos do que nós somos chamados, qual é o nosso verdadeiro objetivo de estarmos aqui, por que estamos aqui, eu comecei a sentir mais segurança de almejar escalar, porque são vidas que precisam ser impactadas, são negócios que precisam ser ajustados através da nossa ferramenta de trabalho. Então, isso daí fica com muita naturalidade, muito mais claro. Tanto que hoje tem clientes que falam que até a forma de falar, quando fala com o colaborador, pergunta, é a Ingrid que está falando? Porque até o jeito é muito parecido. Então, para isso, a gente precisa formar pessoas e dizer o óbvio para ela, falar o que de fato se espera, qual que é o alinhamento da expectativa, para que a gente possa escalar.
E teve alguma situação de desgaste ou falha que você teve essa necessidade de buscar esse conhecimento ou não? Sim, por conta da questão de que as pessoas querem você e aí você não tem como fazer mais, porque você não tem mais braço para fazer. Então isso acaba gerando um desgaste porque você quer ajudar, mas você não tem como. Então, como fazer isso? E aí foi quando eu busquei estudar para poder entender como eu iria fazer isso sem perder a qualidade no atendimento. Aí foi quando eu comecei a sentir segurança e falar: não, realmente é esse o caminho. Eu preciso de pessoas capacitadas para dar o mesmo atendimento que eu dou. E para que eu saiba como me comunicar, para que eu saiba quais são as estratégias que eu preciso passar para ela, eu preciso entender de gente. Legal, muito bom. E qual foi o seu maior desafio como gestor? Uma decisão assim, bem difícil que você teve que tomar? O maior desafio que eu tive, porque eu já errei muito no começo, já errei muito porque eu tinha uma liderança maternal. Então, como que era essa liderança maternal? Eu queria tratar o outro como eu não fui tratada na minha época, no ambiente corporativo, porém o outro não era eu. O outro não fazia a entrega que eu fazia. O outro, ele não tinha o olhar que eu tinha de lealdade, de comprometimento que eu tinha no meu ambiente de trabalho, porque eu nunca precisei pedir aumento. Entendeu? Sempre por conta de eu fazer o que precisava ser feito e o algo mais, sempre o pessoal falava assim: não, Indy, você. O reconhecimento ele sempre bateu na minha porta. E se não fosse do lugar que eu estava, alguém estava me olhando ali e eu estava ali sendo reconhecida. E eu sempre valorizei muito os colaboradores, sempre assim, a questão no começo, para mim, o importante é você entregar a demanda. Se você quiser ficar de home office ou não, ok. Ele precisava viajar para poder atender alguém. Não, pode trabalhar de lá. E aí, com essa libertinagem, né, não foi nem liberdade, foi um grande desafio de entender que quem estava errado era eu. Então, esse foi o maior desafio de entender que eu precisava colocar regras, porque nós, quanto seres humanos, nós precisamos de limite, né? Então, nós que somos dona do negócio, nós precisamos ter as regras lá do jogo, senão a gente não consegue. Por que não o colaborador? Então, não é porque ele é colaborador, nós, quanto seres humanos, nós precisamos. Então, meu maior desafio foi trazer uma liderança mais estratégica, uma liderança assim: Priscila, você acertou, tá aqui, vamos reconhecer você. Priscila, você errou, tá aqui, você também vai responder por isso, porque é o ônus e o bônus. Então, eu trazia todo o ônus para mim e o bônus para o colaborador. E aí é onde que eu adoeci e precisei entender que o que faltava era a governança emocional, para que eu soubesse qual era o meu estado atual, qual era o meu estado desejado e qual era a postura e posicionamento que eu precisava ter para que o meu time entendesse aonde nós iremos chegar junto, porque é uma frase que eu gosto muito que o JJ fala: eles não trabalham para mim, eles trabalham para os sonhos deles lá na empresa. Então, quando isso ficar claro, a gente consegue cobrar e a gente também consegue bonificar. Então, esse foi o maior desafio, porque eu não me sentia no direito de cobrar o que precisava ser cobrado. Mas na hora de bonificar todo mundo. Então, que aquela liderança maternal? Ela brigou, mas logo passa. Então foi o maior desafio mudar essa cultura de uma liderança maternal para uma liderança estratégica. Foi o mais desafiador, porque eu precisei de emitir gente, eu precisei tomar decisões difíceis, eu precisei falar não quando eu queria falar sim. Porque se fosse no meu lugar, eu gostaria de receber o sim. Mas o outro não está entregando o que eu entregaria. Então, para que eu vou falar sim? Então, esse posicionamento foi um desafio. E foi algum curso em específico que virou essa chave? Teve algum momento que você falou assim, agora eu entendi? Na verdade, esse ponto foi quando eu sempre estudei muito. E aí foi quando eu percebi que eu estava obesa de informação.
E eu comecei a observar que eu estava ajudando as empresas com muita naturalidade isso, e eu não estava aplicando no meu negócio. E aí eu sentei numa cadeira e coloquei a cadeira de frente para mim. Eu falei, agora é a Ingrid empresária que está sentada aqui. E eu coloquei no papel todos os pontos de processos, o que precisava melhorar, gestão de pessoas, o que precisava melhorar, no meu ambiente familiar, o que eu precisava me posicionar, e eu fui colocando ali o que eu falaria para essa empresária. E aí foi quando eu observei, eu falei, não, eu estou numa liderança maternal e eu preciso mudar isso. E aí eu decidi aplicar o meu conhecimento do coaching, da análise de perfil, de MBA de liderança, aplicar no meu negócio. Porque eu sempre achei muito errada aquela frase casa de ferreiro, espeto de pau. Falei, não, aqui a casa não é de ferreiro e o espeto não é de pau. Então, eu vou viver de fato. Então, assim, a transparência constrói a confiança. Isso é um fato. Então, isso gerava muito dentro de mim. Eu sou transparente, essa sou eu. E a hora que eu falar, a pessoa fala, não, a gente está falando isso porque ela vive isso. E eu falei, não estou vivendo isso. E aí foi quando eu decidi. É claro que também com muita terapia, né? Porque na terapia Sim. foi algo que me ajudou muito. Porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Mas aí um dia, eu saindo da terapia, eu olhei e falei, não, eu vou atender a minha empresa como se fosse uma empresa qualquer. E aí foi um dia que eu falei pro time, eu falei, gente, eu observei aonde que nós estamos errando e a falha está na gestão. E a partir de hoje, nós iremos ter uma liderança estratégica. E para que isso ocorra de uma forma natural, nós iremos tomar posições e decisões difíceis que nós não tomaríamos no passado. Então, eu sou a Ingrid, porém não sou mais a mesma a partir de hoje. E aí foi quando eu comecei a tomar decisões. E quem precisou estar com a gente na jornada está até hoje. Quem precisou não está. Nós pedimos, né, para procurar um outro lugar. Porque hoje lá na empresa, as próprias pessoas que não estão na nossa cultura, elas mesmas se expelem. É algo com muita naturalidade. E elas não pedem para sair, porque é um ambiente tão gostoso, mas elas ficam ali acomodadas. Elas acham que ninguém está vendo, elas acham que ninguém está observando, acompanhando. E aí é quando a gente vê aquilo, observa e com muita naturalidade a gente fala, ó, infelizmente você não se enquadrou na nossa cultura, e gostaríamos que você procurasse um outro local para que venha dar match com o que você acredita. Que eu já cheguei de ter colaborador que achava que o processo não era necessário. E aí, quando entrava um colaborador novo que acreditava no processo, de falar assim, até que enfim ela achou alguém que pensa como ela. Ora, o que leva uma pessoa a estar ali, aprender do zero, você trazer aquele conhecimento para que ele venha ter, porque é muito mais fácil para nós empresários ter uma pessoa que já tem o conhecimento. Sim. Só que o que tá aquela vozinha dentro é desenvolver gente. E eles não observam isso, que é uma satisfação desenvolver. E aí falar que encontrou alguém que pensa como. Então, assim, se ali tá como um organismo vivo que é para poder ser pedra de tropeço, então, desculpa. Não é aqui que você vai permanecer. Então, isso daí foi a grande virada de chave, assim, pro meu negócio, para escalar e para tudo. Mas foi como se gerar um filho, foi um parto. Sim, porque você se enxergar quanto empresário e saber que você precisa se posicionar sem ter medo do que os outros vão pensar, se soa de forma posicionada para uns soar arrogante. Porque, às vezes, posicionamento é algo que você recebe muito hater. Você sabe disso. Sim. E eu acho que esse foi o grande desafio. Uau, muito bom. E aí, pessoal, estão gostando? Falei que não era qualquer contadora, porque eu escolho a dedo aqui o pessoal que eu trago para entrevistar. E eu sempre falo que você é um exemplo, eu sempre, assim, aprendo muito com você. Então, parabéns aí pela trajetória. Obrigada.
por tudo que você vem construindo, e eu sei que vai construir muito mais, pela sua competência, por toda a sua dedicação. E antes dela contar mais coisas aqui, porque você que está assistindo, que empreende ou quer empreender, aprenda já com os erros, para você não precisar levar tanto tempo, como assim a gente leva. Então aprende com quem já passou por isso, que precisou virar chave, e vire a sua chavinha o quanto antes. Antes da gente seguir aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Não sei se você viu aqui. Sim. Na nossa TV temos a FTP Contábil, que é uma contabilidade estratégica para o seu negócio. Temos a Vértice AIC, que é uma empresa excelente em regularização de áreas de imóveis. Então, você que tem construtora, incorporadora, não deixe de seguir a Vértice, que eu tenho certeza que ela vai ser a solução aí para o seu negócio. Temos a Fusion, administradora de condomínio. Se você quer ter uma administradora perto de você que te ajude, te auxilie e tenha um trabalho de eficiência, conte com a Fusion. E o nosso grande apoiador aqui, que é o nosso amigo Jaime, que trouxe esse café maravilhoso para nós. Jaime, muito obrigada. Está tudo maravilhoso. Esses pãezinhos aqui de mandioca com calabresa, com franguinho. Depois a Ingrid vai experimentar. E é isso. Vamos lá? Ingrid, hoje você tem autoridade em processos, liderança e gestão. Quando você percebeu que você já tinha essa autoridade? Na verdade, eu não percebi. Na verdade, eu já fazia isso com muita naturalidade. E aí, eu decidi... o meu esposo sofreu um acidente, ele quebrou a clavícula em 7 pedaços e ele ficou um tempo afastado. E aquilo me causou um pouco de medo, porque ele ainda era a principal fonte de renda. E aí, eu procurei um profissional para poder auxiliar ele a não ficar depressivo em casa, algo do tipo. Só que não ele conseguiu passar por isso com muita naturalidade. E como eu vi, mesmo assim, algumas evoluções, eu falei, não, eu tenho um negócio, agora eu preciso escalar esse negócio, porque, né, vai ter esse período de ficar afastado pelo INSS, enfim. Nós tínhamos algumas reservas, mas não iria custear todo o período. E aí eu falei para ele que eu queria falar com ele, e aí ele falou bem assim: as pessoas não te procuram por conta da contabilidade. As pessoas te procuram por conta da gestão e da liderança que você hoje não monetiza. Aí ele falou assim: você vai fazer essa formação, e aí ele foi me direcionando o que eu precisava fazer. Aí ele falou assim: após isso nós iremos trazer essa transformação que não fique pesado para nenhum lado, porque você tem que crescer e contribuir. Você tá só contribuindo, você não tá crescendo. E aquilo ali para mim foi uma virada de chave, que eu falei assim: nossa, mas como assim? Porque como eu sempre fiz com muita naturalidade, sou uma pessoa que eu sou por trás da marca isso. Eu ativo pessoas. Então, para mim é muito tranquilo. Eu sempre fiz uma leitura de qual que é o ponto que você precisa melhorar e te auxiliar para você fazer isso. Só que eu não sabia que existia uma profissão por trás disso, enfim. E aí foi quando eu, de fato, comecei a estudar, e eu vi que eu fazia isso com muita naturalidade. Porque o empresário, ele não chegava no escritório para entender de imposto, porque a gente já manda com toda a alíquota, já faz o algo mais, já faz todo mês um planejamento estratégico. Só que ele ia lá porque ele não conseguia organizar o time dele. Que ele estava com problema porque o time dele estava pedindo para sair. O que ele ia fazer? Estava pedindo adiantamento antes do dia 20, o que ele ia fazer? Que estava tendo fofoca, o que ele ia fazer? E aí a gente auxiliava na parte de gestão de pessoas. E aí muitas vezes estava com um problema ali no recebimento de faturamento, e a gente ajustava os processos. E aí quando eu vi que existia uma profissão por trás disso, que auxilia o empresário, eu fiquei encantada. Porque eu já fazia isso com muita naturalidade. Então, a gestão de pessoas, gestão de processos, ela já era acompanhada por um feeling
é um talento, né? É um talento que era pessoal meu, que eu já fazia isso de uma forma muito clara, muito comum, muito tranquila. Só não monetizava. Só não monetizar. Sim. E é tão importante quanto, né? Isso. Porque é algo que você estudou muito, se dedicou para isso, então Aí foram anos estudando, anos se dedicando ali, entendendo o que dava para melhorar também, como fazer esses processos, como trazer essa mudança de mentalidade para o gestor. O empresário também, ele precisa virar chave. Por quê? Porque o que acontece? Por isso que nós criamos o método lapidar, porque o empresário, se ele chegou onde chegou, é porque ele sabia o que ele estava fazendo. Então, a gente chega para lapidar o negócio dele, para poder falar assim, ó, para poder chegar longe em menos tempo, vamos criar essa estratégia? Então, foi aí que a gente criou esse método para poder auxiliar o empresário a enxergar aonde está a dor dele, se é na gestão de pessoas, se é a falta de processo, se é na própria liderança em si, se é com os donos da empresa, porque às vezes tem mais de um sócio e às vezes a comunicação ela não está sendo clara, ela não está sendo assertiva. Tem muitos sócios que eles têm medo do confronto, então fica naquela guerra fria que não comunica e aonde você vê empresários que têm potencial para escalar o negócio por conta dessa falta de confronto claro, o negócio não escala. Então a gente consegue fazer essa análise 360 para poder escalar o negócio do cliente. Uau! E qual que é o diferencial da Associa Soluções? Deixa aqui suas redes sociais também para quem quiser te seguir. Fala o que vocês fazem. Eu sei que tem bastante planejamento. O que você vem aí programando para o próximo ano? Então, o nosso Instagram é associa.contábil e o meu Instagram pessoal da Associa, né, Soluções Empresariais é Ingrid Baldueno. Então, aí o que acontece? Para o próximo ano, a estratégia nossa é fazer algo que eu estava procrastinando, que muitos clientes estavam pedindo, que é a questão de retornar com as mentorias. Porque eu já tenho várias horas de mentorias e eu dei uma pausa nesse período de reajuste lá na empresa, porque lá nós trazemos toda essa parte 360 para o negócio do cliente e eu deixei ele em stand-by. E agora a ideia é trazer, hoje nós temos poucos clientes voltados para essa parte de gestão, e aí é trazer mais esse olhar para o empresário lá, ser referência, como você fala, né? Ser referência no estado de Mato Grosso, voltada para essa questão, porque a contabilidade ela é uma ciência social que ela tem como objeto patrimônio, ou seja, se é social é porque por trás disso é pessoas, né? E a ciência da riqueza e da prosperidade, ela requer muito o emocional estar alinhado, pessoas estarem alinhadas, seguido dos seus processos. Então, a ideia é para o ano de 2026 é fazer já toda essa análise 360 mesmo, não ficar ali por trás, né, da marca. Sim. Não escalando né, no que realmente é a dor do empresário. E essa é a principal dor que você percebe dos seus clientes? Sim. É a gestão. Sim. 90% dos clientes, porque todos eles, nós começamos, né? Eu precisei estudar para entender isso, porque todos nós não sabemos, não é uma fórmula mágica. A gente é bom tecnicamente no que a gente faz. Se o dentista ele começa, ele é bom tecnicamente naquela especialidade dele. Se o médico ele começa, ele é bom tecnicamente. Então, assim, tanto que quando eu chego para algum cliente meu, ele fala, você é empresário? Não, eu não sou empresário, eu sou psicólogo. Exatamente. Não, mas a partir do momento que você tem um CNPJ, você é um empresário. Então, tá lá, natureza jurídica. Você é um empresário individual. Sua natureza jurídica, você é uma sociedade limitada. Então, você tem uma empresa. Então, você é um empresário. Então, aí, como trazer essa visão, esse olhar e falar assim, não é só sobre você ser bom tecnicamente. Você precisa estruturar o seu negócio para que você venha escalar. Então, essa é a grande sacada e isso é a dor de 90% dos nossos clientes, porque
Se a gente não tivesse olhar para a gestão, as coisas não fluem. Ela até vive, mas ou sobrevive, né? Mas não com. Você vê o empresário, isso é muito natural. Quando tem uma empresa com um determinado valor de faturamento, eu já com a experiência eu já sei qual que é o problema que ele tem. Ou se o problema dele está com a família, porque ele não tem tempo para a família, porque ele foca em ser bom tecnicamente, ou o problema dele é com comunicação com a equipe, ou o problema dele tá com os processos e aí tem um turnover alto porque não sabe se comunicar. Então é a base do negócio, é a gestão. Se a gestão tá ok, tudo tá ok. Muito bom, hein? Gostei. Então você vai abrir novamente esse programa de mentoria, Isso. de gestão. Então quem quiser aí, siga a Ingrid nas redes sociais, que em breve ela deve abrir novamente e qualquer estado, né? Porque hoje é tudo de forma online, Isso. então não tem problema ser de São Paulo, ser de outro estado. E eu tenho certeza que é uma grande profissional e vai ajudar muito aí no seu negócio. Não sei se você sabe que a gente tem um quadro aqui chamado Por Trás da Porta. Então, é um quadro. Socorro! Mas antes aí da gente finalizar com esse quadro, quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Fusion, administradora de condomínios, Vértice AIC, FTP Contábil e nosso apoiador aqui, Doce Amor Festas. Você que precisa ir de um café corporativo, ele atende interior, São Paulo, Guarulhos. Então é só entrar em contato que vai ter ali na descrição do vídeo. Quem era a Ingrid que entrou na maternidade e quem saiu de lá? A Ingrid que entrou na maternidade era uma pessoa totalmente. Vivia no loop, sabe? É igual eu costumo dizer nas palestras que eu dou, que a gente costuma viver como se fosse uma narração de jogo de futebol. Né? Levantou, escovou o dente, né? Pegou a mochila, tá atrasado, pega o carro, vai trabalhar, atendeu o cliente, se estressou, desestressou, vai fazer uma academia, ou vai para casa assistir uma série, cuida do filho, leva o menino, busca o menino, aí acabou o dia, gol, acabou o dia. Então, assim, eu vivia muito nesse loop. E hoje, por mais que a gente tenha uma grande demanda, eu busco tirar um tempo para contemplar o tempo que eu tenho com a minha filha, que eu aprendo muito com ela, em termos de valorizar realmente isso aqui que a gente está fazendo, sabe? De ter um tempo de qualidade. E, inclusive, ontem eu liguei para ela, como foi seu dia? E ela vai contando com muito detalhe, sabe? Viver o dia. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu aprendi a contemplar. E eu aprendi a ser 100% presente. Então, se eu estou com alguém, eu estou 100% presente. Eu olho no olho, eu me dedico ali de forma, assim, pormenorizada. E que era algo que a maternidade me trouxe. Porque eu vivia num loop, eu tenho certeza que se eu não tivesse a maternidade, eu ia chegar num nível de liderança que eu ia chegar e falar assim, é isso a vida? Né? Que é o que muitos gestores chegam, porque não tem a contemplação, não tem aquele período de, sabe, tá ali se premiando pelas conquistas pequenas. Então, essa Ingrid é a que a maternidade me trouxe. Uau! Qual foi o bastidor mais desafiador do seu empreendedorismo, aquele que quase te fez desistir? Eu acredito que é essa questão de mudar a liderança maternal para a liderança estratégica, porque você confrontar o outro por ele estar errado e numa crença limitante de falar assim, eu não posso confrontar porque o outro tem as dores dele, tá, mas ele tá buscando, ele tá
ele tá buscando evoluir, ele tá se enxergando, ele pediu ajuda, ele não me pediu. E aí eu aprendi que eu posso fazer tudo, menos a parte do outro. Então, o maior desafio foi esse, com pessoas mesmo, de entender que eu posso fazer tudo, menos a parte do outro. E se você pudesse abrir uma porta e ver o futuro do seu escritório, Socia Soluções, o que você gostaria de enxergar lá? Na verdade, eu já enxergo, né? Porque como coaching, a gente tem a questão do mapa dos sonhos, que a gente precisa gerar novas sinapses neurais para que venha acontecer. Então, eu já enxergo, né? Hoje eu enxergo uma empresa focada 100% auxiliando empresários na gestão, né? Gestão estratégica de negócio, gestão de pessoas, gestão de processo, melhorando a liderança e, assim, dando muitos treinamentos focados para isso, escalando o negócio não somente pelo dinheiro, mas por uma certeza maior de que as pessoas precisam da Ingrid. Eu entendi isso, demorou muito para eu entender que as pessoas precisam da Ingrid para auxiliá-las a escalarem os seus negócios. Então, assim, eu me vejo uma pessoa que está ali daqui 5 anos aumentando pessoas para poder, alcançando pessoas para poder escalar os seus negócios. E o que ninguém vê, mas é exatamente o que te sustenta no teu trabalho. Ah, Deus, né? Eu até me emociono porque, assim, é pouco tempo por uma jornada, né? E, assim, o processo maior que, quando eu decidi sair, Deus falou comigo. Deus falou comigo porque eu pedi para ele que eu queria viver a maternidade, e aí meu esposo não era a favor, e aí quando eu fui questionar, falei, Deus, ele não tá concordando. E aí quando ele falou, sai, que eu seguro as pontas, eu ainda enrolei 2 meses. E aí eu fui orar e Deus falou assim, por que clamas a mim? Você falou comigo que se eu falasse com ele, você iria sair. Você tá fazendo sua filha sofrer. E foi muito audivelmente. Você está fazendo sua filha sofrer. E aí eu falei, ai Deus, entendi. E assim, sempre quando eu tenho um desafio, às vezes problemas grandes, eu falo, Deus, eu não tenho a solução. Mas o Senhor vai me direcionar nessa solução. E as coisas fluem com muita naturalidade. Ou então eu tô com uma reunião, Priscila, muito estratégica ali, que eu preciso faltar essa reunião, porque aconteceu algum problema em casa, com a minha filha, algo pessoal. E aí o cliente vai lá e desmarca. Então, assim, eu vejo assim, o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. No período que eu tive uma doença autoimune, por conta de todo o processo do que aconteceu, eu desenvolvi uma doença autoimune. Então, assim, tinha dia que eu não queria sair de casa para trabalhar. Eu queria deitar, eu tinha taquicardia. E aí, assim, eu via Deus me sustentando. Eu fui fechar um contrato com um cliente que eu não queria fechar. E eu tava dirigindo o carro e me deu ânsia de vômito, eu parei, vomitei até as tripas. E eu falei, eu não vou. E aí eu fiz uma oração, eu falei, Deus me sustenta aqui. E aí cheguei lá, o cliente ficou encantado, assim, o que pra mim é com muita naturalidade, ficou encantado da solução que eu trouxe numa conversa, sabe, como conselheira mesmo, que eu falei assim, nossa, vale muito. O que vale, né? Auxiliar pessoas, né? Porque uma pessoa ativada, o que ela pode transformar no mundo? Tem tanta gente fazendo mal, por que a gente não pode fazer? Eu falei, não é sobre isso. Então, o que me sustenta é Deus. Uau! Que incrível, viu? A gente podia, acho que, ficar aí por horas. Teve muita coisa ainda que a gente não conversou sobre, muito assunto. E esse currículo dela, assim, é fenomenal, é grandioso. Ela só precisa falar mais. Porque eu tenho certeza que aí ela vai alcançar muito mais vidas, transformar e ativar muito mais pessoas. Foi uma honra ter você aqui comigo, viu? E conte aqui comigo também. E você aí que gostou desse episódio, curte, compartilha, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo episódio do Por Trás da Marca.